Olá, queridas irmãs. O nosso vídeo dessa semana vai ser sobre o armazenamento de alimentos cozidos. E eu preparei para vocês todos os passos para que possamos fazer um armazenamento seguro. Então, algumas coisas que nós vamos usar e precisamos providenciar para começar o nosso trabalho vai ser vidros. O que nós fizemos com os vidros? Nós lavamos todos os vidros e depois coloquei 20 minutos no forno. Então você liga o forno, mais ou menos 180, 220, e deixa 20 minutos no forno secando. E mantém ele quentinho dentro do forno. As tampas estão todas lavadas. Nós não vamos ferventar nada a tampa. Tampas novas essas, tá? Ferventar a água fervida nós vamos colocar em cima das tampas, tá vendo? E aqui nós vamos mantê-las por aproximadamente 4 minutos. Então, irmãs, o próximo passo é nós verificarmos a nossa panela de pressão. Aqui eu tenho uma panela de 15 libras, tá? Que a maioria das pessoas não tem em casa, mas ela pode ser comprada. Hoje nós temos vários lugares que vendem, além da internet, a panela de 15 libras. Mas nós temos também a nossa panela de pressão em casa. E a nossa panela de pressão, ela pode ser usada com segurança se ela tiver um escrito embaixo, 70 kPa ou 80 kPa. Vou mostrar para vocês a numeração e onde vocês vão encontrar. Embaixo da panela de vocês, da panela de pressão, tá vendo? Ela vai ter um númerozinho aqui. A minha é 80 kPa. Então, a maioria é 70 ou 80. Significa 10 libras, tá bom? Então, ela pode ser usada também no processo. O importante é respeitar o tempo em que cada alimento precisa para o seu processo, tá? Então, o processamento é isso que a gente faz, onde a gente vai poder conservar o alimento por muito tempo. Outra dica que eu vou dar para vocês que é muito importante. Eu gosto de usar o método quente. Então, como assim o método quente? Eu levei os vidros ao forno, vou mantê-los quentes no forno. Eu coloquei água quente na tampa e vou usar quente. Tudo que eu for usar vai ser quente, tá? Então, eu vou colocar o feijão no líquido quente, o vidro no líquido quente. Então, nós vamos usar o processo quente, tá bom? Para que não dê nenhum problema, não estoure nenhum vidro. E outra coisa importante, um pano limpo do lado, sempre. Os utensílios que vocês forem usar, tem que estar muito bem lavados ou esterilizados. Eu gosto muito de usar, que eu acho perfeito, o papel toalha, o guardanapo. Por quê? Porque na hora de secar, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos usar e ele vai ser útil para que não tenha contato nenhum. Se vocês quiserem, vocês podem usar touca, podem usar luva, mas é um pouquinho mais difícil com a luva. Então, é importante estar lavando a mão constantemente para fazer o processo, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês os alimentos que nós vamos aprender a fazer hoje, ok? Então, meninas, os alimentos que nós vamos fazer hoje vai ser o feijão, vai ser a batata, a cenoura e o molho de tomate, tá? Eles têm a mesma base. Tudo você vai usar o que eu disse antes, o vidro, a panela, as tampas, mesmo processo. Aí cada um vai ter um processo diferente. Então, o feijão, aqui, o feijão eu deixei de molho, tá? O feijão eu deixei de molho por 12 horas. Você pode deixar de 12 a 16 horas. Então, eu pus à noite para fazer no outro dia ou de manhã, você faz no finalzinho da tarde. Então, ficou de molho, eu troquei a água, gosto de trocar 2, 3 vezes a água. E aí, eu levo ao fogo. Aqui, ele começa a ferver, eu deixo 10 minutos. E o que eu fui fazendo enquanto ele estava fervendo? Tá vendo que ele sai essa espuma? Eu vou pegar uma espumadeira, uma colher grande como essa, eu vou tirando essa espuma. Porque isso vai melhorar o meu processo, né? Que essa espuma não vai deixar ter nada de oxigênio dentro. Então, o máximo que vocês puderem, tá vendo? Então, escorreu o feijão, colocou uma água nova na panela, deixa ele ferver. A hora que eu levantar a fervura, uns 10 minutinhos.
E aí você vai mexendo, eu já tirei no fogo, coloquei aqui na pia pra vocês verem. Então, conforme ele tá fervendo, ele vai formando bastante espuminha, tá vendo? Aí você pega um pratinho, alguma coisa, e vai tirando toda essa espuminha. O máximo que você conseguir tirar, tá bom? Mexendo, tirando. A batatinha e a cenoura, eu até cozinhei elas juntas, tá? Eu vou fazer a batatinha inteira. Então, eu lavei muito bem ela, não passa sabão, pode lavar com uma escovinha, se vocês tiverem uma buchinha nova. E a cenoura, tirei a casquinha dela e ferventei elas também por 10 minutos com água, tá? Aqui, vocês vão pegar um restinho, né, do molho. Aqui eu fiz um molho. O molho tem várias formas de fazer, tá bom? Eu fiz uma forma bem simples, que eu bati, lavei bem, tirei, né, as pontinhas escuras e bati no liquidificador. Então, bati o molho com muito pouquinha água, que o próprio tomate tem muita água. Eu usei tudo, tá? O molho você pode usar tudo, você pode tirar sementes e fazer só, né, com a polpa dele, sem as sementes. Mas eu usei tudo nesse, depois eu refoguei alho, cebola e coloquei ele para ferver. Por quê? Porque quando você bate, ele fica uma cor coral, bem clarinha. Aí você leva ao fogo, refoga, o que você gostar de tempero, tá? Eu coloquei alho, cebola, deixei dourar e coloquei o que tava no liquidificador aqui. Depois, o que a gente vai fazer? Aí você pode acrescentar alguns temperos que você gosta mais, tá? Eu coloquei tempero seco, eu coloquei um pouquinho do manjericão, tá? Mas você pode pôr um orégano, uma pimenta, o que a sua família gosta. Uma das coisas mais importantes no armazenamento pode ser nesse armazenamento cozido, pode ser no armazenamento de embalagens, como a gente viu, é você fazer o que a sua família consome. Então, armazena o que eles gostam. Se eles gostam de determinado tipo de tempero no feijão, no molho, é o que você vai colocar, tá bom? Então, o que eu vou colocar de tempero no feijão? No feijão, quando você colocar nos vidros, que vai ser o próximo processo que nós vamos fazer, você também pode usar alguns temperos que você goste, tá bom? Na batata, também. Mas na batata nós vamos usar tudo quente, tá? Ela tá quente, o feijão tá quente, o molho tá quente. Eu vou usar um pouquinho de água com vinagre, tá? E eu cozinhei ela com sal, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês agora o processo de colocar eles nos vidros, ok? Bom, então agora como nós vamos colocar esse alimento no vidro? Nós podemos fazer de duas maneiras. Eu não tenho um funil grande. Se você tiver um funil grande, você pode escorrer essa água aqui, mas não joga ela fora. Você escorre em algum lugar porque você vai utilizar essa água do feijão. E colocar o feijão seco, só sequinho, tá vendo? Escorridinho dentro do vidro. Eu, como não tenho um funil, não improvisei nenhum também, eu já deixo ele no caldo, tá? E pego com o caldo, ó. E a gente vai colocar. Eu tenho uma conchinha de molho, que pra mim é essencial pra não ficar escorrendo. Coloco. E nós vamos encher. Vou encher esse primeiro pra vocês olharem, tá? Como nós fazemos. Com cuidado. O vidro tá quente, tá, gente? Eu deixei um pouquinho menos quente, porque sempre queima a mão da gente, porque a gente vai fazer com ele muito quente. E aí, coloquei o feijão. Agora eu vou colocar um pouco do caldo dele, tá? Se eu vi que eu não coloquei muito caldo, a gente pode acrescentar um pouquinho mais de água nesse caldo e a mão da gente vai começar a queimar, ó. Tá vendo? Um pouquinho mais de feijão e o caldo. Isso aqui é muito importante, gente. Olha, é importante não colocar até em cima, tá? Deixar aí mais ou menos 2 centímetros. Não coloca até em cima. Então, quando você colocou esse no vidro, esse tem até uma marca que foi de um que eu tirei do ano passado que eu fiz, ó. E aí eu acabei não tirando. Você pega uma... Se tiver uma espátula, a minha estragou, se você tiver uma espátula dessas de silicone, é importante. Aí você vai pegar, enfiar dentro, tá vendo? E vai passar nas beiradinhas. Isso vai ajudar a eliminar bolhas de ar que fica lá dentro. Tá vendo?
Ou pode usar também um outro assim, olha, que vocês possam passar no cantinho. Dá uma passadinha boa e vamos eliminar o ar que temos aqui dentro, tá? Porque conforme você foi colocando, eles foram se alocando um próximo ao outro e foi criando um pouquinho de ar, tá? Misturei bastante. Vou pegar a minha tampa, tá? Que tava lá na água. Vou pegar o papel toalha, secar muito bem a tampa. Secar também o vidro. Aqui não pode ficar resíduo nenhum, gente. Nada, nada de umidade. A tampinha em cima. Eu prefiro o papel porque eu acho mais seguro do que o pano. Mesmo que o pano esteja limpo, tá vendo? Fechei. Fecha bem e vou separar pra gente mostrar o processo de cozimento, tá bom? Aqui eu fiz o feijão. Bom, irmãs, eu fiz o mesmo processo que eu fiz com o feijão. Vocês podem ver que eu embalei todos. E é muito importante que nós vamos embalando o vidro quente e a gente colocar em cima de um pano, mesmo que seja na mesa, que não seja na pia, tá? Porque ele vai estar quentinho. Aí eu peguei e fiz a mesma coisa com a batata e com a cenoura. Qual é a diferença da batata e da cenoura? Coloquei as duas no pote, tá? No vidro. E coloquei uma solução com água, um pouquinho de vinagre e um pouquinho de sal, tá? E eu vou mantê-las só assim. Mas eu gosto de pôr tempero, Márcia. Tudo bem, vocês podem colocar o tempero que vocês quiserem. Eu vou fazer assim, porque numa emergência, se eu quiser fazer uma maionese, pronto. Junto com o tempero que eu quiser. Ou aquilo que vocês preferirem usar. Então, aqui também, podem observar que o molho, eu já coloquei, olha como ele fica bonito. Também já coloquei, tudo o mesmo processinho. Fechei, tá? Agora... e lembrando, vocês podem colocar também, tá? Pode colocar louro, pode colocar uma pimentinha, o que vocês quiserem. Pode fazer o feijão preto, tá? O feijão preto, a feijoadinha, também pode ser pronta, pode ser com calabresa, pode colocar tudo que vocês quiserem, tá? Agora, uma coisa importante é o tempo de processamento de cada um dos alimentos, tá? Eu fiz aqui algumas coisas, mas eu não vou poder processá-las juntas, porque o tempo do alimento é diferente. Então, eu fiz 1 quilo de feijão. Vocês viram que eu deixei de molho e cozinhei. 1 quilo de feijão. Ele vai dar 4 vidros desse de meio quilo, tá? Mas o meu, eu coloquei em 3 de meio quilo e 2 com um pouco menos de quantidade, tá vendo? Do de 400 gramas, que não encheu. Mas não tem problema, tá? Coloquei essa quantidade e eu vou mostrar para vocês agora o processamento, que é a parte mais importante, além de toda a higienização que a gente teve a fazer, ok? Irmãs, vou mostrar para vocês então agora o processamento. Então, nessa panela grande, tá? Eu vou colocar os feijões, tá? Eu poderia colocar na pequena também, mas como a minha panela, ela é um pouco mais baixa, então o vidro de 500 gramas não cabe. Então, eu vou fazer na panela grande. Então, eu vou colocar Vocês podem observar que no fundo da panela tem um pano. Eu gosto de colocar por quê? Porque por causa do atrito que os vidros acabam causando. Então, quando você coloca o pano, tá? Ele acaba amenizando isso e não corre o risco de você perder, né? Nós já estouramos vidros assim, então assim não corre o risco. Não precisa cobrir os vidros. Vocês podem ver que tá até um certo ponto, tá vendo? Um pouco mais da metade. Quando você compra essa panela, ela tem também um segundo andar, que é uma outra parte que você coloca aqui e coloca os outros vidros em cima, fora da água, só no vapor, tá? Então, nessa panela, nós vamos colocar assim, vamos fechar ela, tá? E nós vamos levar ela... Já tá tudo quente, tá, irmã? Não vamos colocar o vidro quente na água fria, lembra que eu disse? Todo o processo é quente. Então, nós vamos fechar a panela e colocar ela para ferver. Quando ela começar a ferver, deixa ela lá, já tá quente, tá? Com água quente. Quando ela começar a ferver, nós vamos contar 60 minutos. Ela vai ficar no processo 60 minutos.
Irmãs, esse é um tempo seguro, tá? Então mantenha 60 minutos. Ficou 60 minutos, acabou, desliga o gás e deixa a panela lá. Ela vai esfriar sozinha, não abre ela. E deixa ela esfriando sozinha, tá? Aqui... Irmãs, nessa panela menor, que é minha panela caseira, mas que também é própria para isso, eu vou fazer os vidros mais baixos, tá vendo? Também coloquei o pano, tá? Então eu vou processar esses 3. Ele caberia até 4, tá? Por que eu vou processar separado? Porque o feijão nós vamos processar por 1 hora. E o molho, a batata e a cenoura já tem um processo diferente, o tempo é menor, né? Então, isso aqui vai ficar, pegou pressão, ele vai ficar 30 minutos, tá? 30 minutos nós vamos fazer a mesma coisa, desligar e deixar lá. E aí, eu volto para mostrar para vocês tudo prontinho, tá? Irmãs, então nós vamos finalizar, né, o processamento. Aqui eu deixei a panela sair sozinha a pressão, tá? Não tirei, não abri. Você pode deixar, se você fizer à noite, você pode abrir só no outro dia, não tem problema. Mas eu queria finalizar e mostrar para vocês. Então, existe um pegador de vidro que normalmente a gente não tem em casa, né? Então eu vou tirar daqui com vocês com muito cuidado, ó. Vocês darem uma olhadinha. Porque tá bem quente, tá? Observem na mesa que eu já tirei da panela menor o molho, já tirei a batata e tinha faltado os feijões, porque o processo é mais demorado, né? Dos outros foram de 30 minutos e esse foi de 1 hora. Eu quero que vocês observem, dá uma olhadinha. Quero que vocês observem que alguns ainda estão saindo bolha, tá vendo? Tá saindo bolha de quente. Outra coisa que vocês vão observar no processo de vocês é a tampa. A tampa, ela tá abaulada. Quando você passa a mão, você sente que ela tá abaulada para dentro, tá vendo? É sinal de que o processo foi bem feito. E vocês vão poder observar isso, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos deixar... Bom, irmãs, finalizando o nosso vídeo, agora nós vamos deixar os nossos vidros quentes aqui, tá? E não vamos mexer nele até amanhã. Ele vai ficar aqui por várias horas quietinho. Coloque em um lugar que vocês possam deixar e não mexer, tá? Se ficar em dúvida, ficar com medo de alguma coisa, vocês podem até deixar de ponta cabeça, tá? Deixa assim e a hora que esfriar um pouquinho que vocês puderem manusear, pode deixar de ponta cabeça para ver se realmente ele não vai vazar. Depois, quando estiver tudo frio, etiqueta, né? E quanto tempo é no processamento? Tem gente que deixa mais. Eu gosto de deixar até 2 anos, tá? Esse meu aqui, ó, tá vendo? Abril de 2020. Então, esse daqui, eu já tenho usado ele, tá? Esses feijões, às vezes, me salva para almoço dos elders. Um dia que aconteceu alguma coisa, a gente não conseguiu fazer o almoço, então eu uso ele. Então vocês podem ver como ele fica, tá vendo? Esse aqui tem 1 ano e alguns meses, 1 ano e 1 mês, né? E ele fica uma consistência mais pastosa, tá vendo? Parece até que ele fica um pouquinho mais escuro em cima, mas é super normal. Quando você refogar, ele fica branquinho, põe o tempero que você quiser, o sabor que você quiser nele e pode usar, tá? Então, eu costumo dizer que mais ou menos uns 2 anos, mas ele dura até um pouco mais, tá? Mas o importante é a gente estar fazendo um rodízio. Então, agora eu vou usar esse e deixo esse para usar por mais daqui mais de 1 ano, né? Uma coisa importante para vocês, o armazenamento processado, né? Esse processamento, a gente pode fazer muita coisa, quase tudo que vocês pensarem. Então, vocês podem estar fazendo. Hoje nós fizemos, então, né? O molho, a batata, a cenoura e o feijão. Vocês podem fazer todos os legumes que vocês quiserem, abobrinha, beterraba agridoce, e todos os tipos de legumes que vocês quiserem, abobrinha com alcaparra, pode fazer o que vocês quiserem. E também pode fazer doce, né? Nós podemos fazer doce de leite, algumas
Algumas receitas de sobremesa pronta, né? Já tem também bastante. O doce de leite é bem fácil, 2 latas de leite condensado aqui dentro e o processo na pressão também. Já vira doce de leite, você vai ter por 2 anos. Então, irmãs, esse é o processo que nós temos para ensinar nessa semana. Gostaria que nós pudéssemos ouvir os nossos líderes, né, e começar o nosso armazenamento, como a gente disse na nossa primeira aula, né, primeiro para um dia, depois para uma semana, 1 mês, 2 meses, 6 meses, e assim a gente vai ter o nosso armazenamento para o ano todo, tá bom? Muito obrigada!